Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Iveson, sou diretor de negócios aqui na Intelivix. Vou conversar nos próximos minutos com vocês sobre automação de comunicados, tá? E como é que a Intelivix ajuda, principalmente departamentos de massa, escritório de advocacia também, nessa árdua tarefa, tá? Falando rapidamente aqui da empresa, a Intelivix é uma empresa que trabalha com inteligência de dados jurídicos há mais de 10 anos, tá? A gente tem 4 matrizes de soluções, só para contextualizar. Trabalhamos com jurimetria, descoberta antecipada de processos, inteligência artificial aplicada à análise de documentos e as próprias automações aqui, DJE, DET, DGEM, vai ser o foco dessa apresentação de hoje. Importante mencionar que a gente tem uma vasta capilaridade de clientes, tá, a nível nacional, inclusive, particularmente no DJE, a gente atua desde o projeto piloto de 2023, quando instituições financeiras começaram a usar esse sistema de forma que a empresa, de fato, tem bastante maturidade e familiaridade com todos os desafios que essas plataformas apresentam a departamentos jurídicos. Falando em desafios, pessoal, o que mudou a partir da implementação do DJE, do DET, do DGEM, tá? Primeira grande mudança com o DJE foi a mudança de perspectiva dos departamentos jurídicos. Departamentos jurídicos das empresas que até então eram reativos, né, eles aguardavam a citação chegar, né, e o controle passava a se dar a partir disso, eles passam a ter que ser jurídicos proativos, eles passam a ter que acompanhar diariamente caixas postais, né, a caixa do DJE, com 2 riscos grandes, tá? O primeiro risco, o risco é de você perder uma citação, e ao perder uma citação, embora não exista uma revelia automática, né? Como todos sabem, existe um prazo de apenas 3 dias úteis para você dar ciência. Caso você não dê ciência, você corre o risco de tomar uma multa de até 5% do valor da causa. Importante que vocês saibam que essa multa, embora ela tenha ficado algum tempo no papel, é verdade, tá? Em 2024 a gente praticamente não viu. Nós que acompanhamos diariamente, tá? Até para fins de prospecção, o DGEM, todos os dias, pelo menos 40, 50 empresas são multadas por conta da ausência dessa ciência. Tá? Então, uma situação realmente muito importante, todas as empresas precisam está acessando e dando ciência nas citações. E o segundo risco trazido com o DJE é um risco muitas vezes não percebido, tá? Está nas intimações. Tá? A intimação normalmente não é nem analisado pela empresa que possui um corpo jurídico externo, mas muitas vezes a intimação chega sem advogado habilitado. E quando isso acontece, e isso acontece, inclusive, não só por erros do judiciário, tá? O judiciário, às vezes, cita no formato de uma intimação, que está errado, e aí é defensável, né? Mas ele também, por vezes, você é intimado num processo de terceiros. E aí, nesse caso, se você não tem conhecimento daquela determinada intimação, o advogado tampouco vai ter, ele não vai estar habilitado, não vai estar olhando, você pode correr o risco de perder o próprio prazo processual em questão, tá? Então, um dos pontos que a nossa plataforma ajuda a mitigar também, eu vou explicar como. No caso do DET, mais um sistema para controlar, às vezes ele fica com a bola dividida aí entre o departamento pessoal e o jurídico, né? Mas é um problema ainda maior, porque embora o DET, que é o sistema do Ministério do Trabalho, né, para comunicações, embora o DET ele não imponha multas em razão da ausência de citações, né, da ausência da ciência do comunicado, ele deflagra o prazo automaticamente, passado o prazo do comunicado, né, a partir de 10 dias corridos, por exemplo. E muita empresa tem tomado auto de infração justamente por não acompanhar, uma complexidade adicional. No caso do DET, você tem que acompanhar filial a filial, aquele determinado sistema. Diferente do DJE, que você aglutina todas as filiais numa única matriz. Isso é mais um desafio aí que a gente ajuda vocês a vencer. E para as empresas ou escritórios de advocacia que acompanham o DGEM, né, a grande complexidade é que a partir do DGEM nascem também todas as intimações não pessoais que deflagram prazos também para cumprimento aí de recursos ou outras diligências. Tá? Então, atualmente a gente tem essa salada, né, desconfigurou um pouco, acho que o slide, mas atualmente a gente tem essa salada de plataformas no qual você tem DJE, DET, DGEM tendo que ser acompanhado diariamente, e não podia ser outra simbologia, né? Essa é a simbologia, de fato, do operador, hoje, do jurídico das empresas, que precisa se desdobrar
se virar nos 30 aí para conseguir, de fato, acessar todas as plataformas, gerir todos os comunicados. E como se não bastasse a complexidade de cada plataforma, vocês vão de convir comigo que elas estão muito longe de serem amigáveis, né? Cada plataforma é certificado que expira, é link que não abre, é sistema indisponível, enfim, realmente é bem maçante. A nossa solução é uma solução que foi muito pensada nessa visão do operador, pessoal, em eliminar por completo o trabalho operacional envolvido e, consequentemente, os riscos. Uma vez implementada a nossa solução, a minha promessa desde já é que nunca mais sequer vocês vão precisar entrar em nenhuma dessas plataformas. E eu vou explicar como é que a gente faz essa mágica acontecer. Primeiramente, pessoal, no formato de integração da nossa ferramenta com o DJE. Tá? É muito simples. Muitas empresas, isso é um grande diferencial, inclusive. Tá? Muitas empresas demandam o certificado digital, né, para integrar, e a gente não precisa de certificado digital nenhum para integração. A gente se integra através de um login de preposto ou de o cadastro de uma API, certo? No DJE, o próprio DJE tem uma API cadastrada, a gente consegue disponibilizar todos esses dados, acessar o sistema de vocês através da interface da API ou do cadastro de um preposto. Seja por um, seja por outro, não depende de nenhum tipo de acesso ao certificado digital. Tá? Uma vez que a nossa plataforma esteja integrada, nós desenvolvemos aqui o combo de 4 automações que eu vou explicar na sequência como funciona. Tá? Perdoem os slides, alguns estão quebrados, eu não entendi o porquê, mas acho que dá para entender. Primeira automação, e eu diria que a mais libertadora, tá? A gente desenvolveu um robô de ciência automática. O que é que esse robô faz, basicamente, pessoal? Ele é parametrizado de acordo com o prazo que você estabeleceu para que ele dê ciência nos comunicados que sejam de responsabilidade da empresa de acordo com um prazo pré-estabelecido. Tá? No primeiro dia, penúltimo dia ou mesmo no último dia. Tá? Uma vez implementada essa solução, esquece DJE e DET da tua vida. Tá? Você não só não vai mais precisar acessar esse comunicado, como você vai receber todo o conteúdo do comunicado, não só a capa, né, a estrutura do comunicado, como o próprio link do documento. Não só no dashboard, e aí já entrando na segunda funcionalidade da ferramenta, diariamente o robô compila todos os dados e disponibiliza todos esses dados através de um dashboard de interface muito amigável, tá? Muito mais amigável do que o do DJE, né? Não precise ser muita coisa para ser melhor que lá é bem ruim. Aqui vocês vão ver que vocês vão ter uma fluidez enorme na navegação desses dados, um alto poder de customização, você vai acessar diretamente o documento via dashboard, como também você vai poder receber diariamente esses dados através de e-mail. Diariamente a gente compila um resumo de todos os comunicados recebidos no dia anterior, dispara automaticamente para todas as chaves cadastradas de e-mail de vocês. Esse disparo de e-mail, pessoal, além de automático, é realizado de forma inteligente, no sentido de que é possível estabelecer regras distintas de distribuição. Então, se você tem lá um núcleo civil, tributário, trabalhista, ou divide por tribunal, ou por pasta de escritório de advocacia, enfim, a gente consegue criar essas regras de distribuição, parametrizar, criar os grupos de e-mail e garantir que cada responsável só receba os comunicados que lhe sejam pertinentes. Isso gera uma otimização muito grande na eficiência de tempo de gestão desses comunicados. Além dessas 3 funcionalidades, existe uma 4ª e última funcionalidade, que é a automação de cadastro. Através dessa funcionalidade, o nosso robô ele é capaz de capturar os dados no domicílio e lançar os dados automaticamente direto no sistema de gestão processual utilizados por vocês. Tá? Essa captura e integração com o sistema de gestão processual é um grande diferencial também da IntelliVix. Tá? A gente customiza de fato a ferramenta para atender especificamente o SLA de vocês. Então, no momento em que a gente entende como funciona o processo de cadastro, a gente vai lançar esses dados no sistema de gestão processual, abrindo pastas, lançando prazos em pastas já abertas, abrindo providências, partindo desde essas premissas básicas do que existe na estrutura do comunicado, podendo chegar a níveis até mais complexos, como a própria captura de documentos, ou mesmo o processamento desses documentos por meio de IA, para efeito de classificação de pedido, de objeto, por aí vai. Tá? Tem muito pano para manga. A ideia aqui é automatizar a última ponta, que é a integração desses dados diretamente no sistema de vocês. Tá?
A maioria dessas integrações se dá via RPA, então isso significa que eu não dependo necessariamente de uma API, tá, da empresa, o que também é um grande diferencial. Muitas vezes a gente se conecta até com sistemas locais desenvolvidos pelo cliente, desde que desses sistemas tenham interface web. Então a gente consegue fazer essa integração. Tá? Então, em resumo, pessoal, é através dessas quatro funcionalidades que eu apresentei, robô de ciência automática, disponibilização desses dados via dashboard, disponibilização desses dados via e-mail, com regras inteligentes de distribuição e integração com o sistema de gestão processual, que a gente elimina por completo a necessidade de vocês usarem, na verdade, acessarem, terem que acessar a plataforma. Tá? Cumprindo o que a gente prometeu, né, com o que a gente acredita. A gente acredita, de fato, que o jurídico do futuro não é o que trabalha mais rápido nessas plataformas. É o que não precisa sequer acessá-las. Tá? Não é para o papel do jurídico estar catando o comunicado, estar garimpando o comunicado. Vocês vão receber isso de forma estruturada, inteligente, com todas as camadas de interpretação necessárias. Tá? A gente está oferecendo para quem quiser, inclusive, um teste completamente gratuito da ferramenta. Nossa ferramenta, inclusive, ela não possui prazo de fidelização, uma ferramenta super transparente nesse sentido. E para a feira, especificamente, para quem tiver interesse de testar, a gente está com um quiosque situado logo na entrada do pavilhão e estamos oferecendo um trial completamente gratuito, pessoal. Quem tiver interesse, passa lá no stand, a gente registra e já manda para vocês uma liberação. É muito simples o trial, tá? A gente assina um NDA, vocês fazem um cadastro de preposto nos perfis que vocês desejam monitorar, parametrizamos em conjunto regras, tá, de ciência automática, de distribuição desses e-mails. Feito isso, em 48 horas a plataforma está disponível, vocês vão poder testar à vontade durante 15 dias. Durante esse período, a gente vai ter alguns pontos de contato para esclarecimento de dúvidas, customizações. Fazendo sentido, a gente evolui ou não para um contrato, tá? Não tem nenhuma vinculação. Então, fico super à disposição para quem quiser realizar esse teste, passa lá no stand e a gente faz o registro e já disponibiliza, ou tiver qualquer outras dúvidas e quiser trocar ideias sobre qualquer outro assunto relacionado ao nosso tema. Tá? Gostaria de agradecer a todos, pedir mais uma vez perdão aí pela deturpação aí da apresentação, mas espero que tenha dado para entender. Tá? Muito obrigado.